Bom, invocando a proteção de Deus, dou por aberto a sessão da 10ª turma, cumprimentando a todos, senhores advogados, estagiários presentes, meus colegas magistrados, representantes do Ministério Público, senhores servidores, na pessoa do nosso secretário. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, gostaria apenas de fazer um registro, que no dia 17/7 estará festejando aniversário nossa querida amiga, colega desembargadora Maria Estela Álvares da Silva Campos. E eu desejo a ela muita saúde, uma vida longa, para poder gozar das bênçãos que Deus reservou para ela. Peço ao nosso secretário que envie um ofício com as nossas congratulações. Senhora Presidente, em nome do Ministério Público também. Com certeza. E com certeza dos demais magistrados presentes. Muito bem. Agora eu submeto aos meus pares a aprovação da ata da sessão anterior. Não havendo insurgência, eu tenho como aprovada e passo a palavra ao senhor secretário. Bom dia. Não temos sustentação oral na pauta física, passamos ao PJE. Iniciamos pela preferência regimental, sustentação oral à distância, sala da relatoria da excelentíssima desembargadora doutora Thaisa Maria Macena de Lima. Processo oriundo de governador Valadares. Bom dia, governador Valadares. Doutora Genário, o senhor nos escuta bem? Escuto. Bom dia. Pois não, vou passar ao pregão do processo. É o processo número 6 da pauta, RO 10.169-75. Recorrente Edilson de Almeida. Recorrida reclamada Vale S.A. Doutora Genário Gomes Filho está inscrito para sustentação oral pelo recorrente reclamante. Bom dia, doutor. Eu sou relatora do processo e vou fazer a leitura da conclusão do voto para o senhor orientar a sua sustentação. Eu estou conhecendo do recurso interposto pelo reclamante, rejeito as preliminares arguidas, no mérito do parcial provimento ao apelo para acrescer a condenação o pagamento de uma hora in itinere por dia de labor, observado o período laborado como maquinista de viagem, e 18 minutos em razão da espera do transporte por dia trabalhado, também observado o período laborado como maquinista de viagem, gerando reflexos em repousos, 13º salários, férias, mais um terço, FGTS, observando-se os mesmos critérios já fixados na sentença, inclusive em relação à limitação quanto à prescrição e litispendência parcial reconhecidas. Eleva o valor da condenação para R$15 mil, com custas de R$300 pela reclamada. O senhor tem a palavra, doutor. Eminentes desembargadores, a Constituição Federal do Brasil, quando tratou do processo, instrumento pelo qual a jurisdição atua, nas autorizadas palavras de Ada Pellegrini, estabeleceu, dentre outras, duas diretrizes básicas, pilares de qualquer Estado democrático de direito. Primeira, qualquer decisão judicial deve ser dada em um processo legal com a garantia às partes de defesa e de produção de todas as provas. Segundo, proferida uma decisão judicial em um processo legal e não havendo mais recurso, deve ser cumprida sem nenhuma discussão. No caso ora submetido a esse tribunal, essas duas diretrizes básicas da Constituição não foram, pelo menos até agora, cumpridas. Como elemento indispensável para a justiça, artigo 103 da Constituição, este advogado espera que essa turma, a partir do voto, do posicionamento da digna relatora, mude essa história. O reclamante, excelências, no processo 000-1090 de 82/2010, em decisão judicial de duas instâncias do Judiciário Trabalhista, foi vitorioso em pedido de equiparação salarial. Na decisão judicial, consta o que essa justiça decidira. Eu vou ler em parte a decisão. Julgar procedente a pretensão autoral para o fim de condenar a reclamada a pagar ao substituído Edilson de Almeida, conforme se apurar em liquidação, diferenças salariais decorrentes da equiparação entre o salário do substituído e do paradigma Delson Morelato Assunção, relativamente a todo o período a partir de 16 de agosto de 2005, assim entendidos
salários destes os que lhe foram reconhecidos como devidos no processo 01144/2007, da primeira vara do trabalho de Governador Valadares, com sua integração à remuneração para todos os efeitos, mais as consecutárias diferenças em todas as parcelas calculadas sobre o salário, e aí continua a decisão, não vou continuar lendo por causa do tempo. Gostaria de destacar diferenças salariais com sua integração à remuneração para todos os efeitos, ou seja, não mais podiam ser suprimidas da remuneração do reclamante. A reclamada anotou na carteira de trabalho do reclamante os salários devidos conforme a decisão judicial. No entanto, pagou as diferenças até a data do ajuizamento da ação trabalhista do processo 000-1090 e não pagou mais. O sindicato da sua categoria, autor do pedido de equiparação salarial, executou as diferenças que se venceram a partir da data do ajuizamento do processo 001090 e ficou decidido que tinha que propor outra ação. O reclamante propôs outra ação e esse tribunal, por uma de suas turmas, decidiu que tinha de executar lá. Neste processo, o que o reclamante pede é que a reclamada seja obrigada a cumprir a decisão judicial, pagando os salários que ela mesma anotou na CTPS do reclamante, inclusive porque, conforme outro dispositivo da Constituição, inciso 6º do artigo 7º, o salário dele não poderia ser reduzido. Em resumo, conforme consta do processo, o que o reclamante pede quanto a isso é a observância da coisa julgada, uma das diretrizes básicas processuais da Constituição. Como se não bastasse, neste processo, o que está agora em julgamento é a outra diretriz básica da Constituição, que não está sendo observada. O juiz Acó, inicialmente, indeferiu perícia para apuração de horas intime, horas extras e outras parcelas, expressamente requerido na petição inicial. Perícia essa que, normalmente, em casos como o dele, é feita em processos envolvendo a reclamada. E mesmo sob insistência e protesto do reclamante, o indeferimento da prova foi mantido, cerceando a defesa com violação ao inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Mas o cerceamento de defesa não parou por aí. Na instrução, a juíza da Vara do Trabalho indeferiu quase 2 dezenas de perguntas do reclamante, que constam na ata da audiência, dizendo que não havia, no processo, causa interruptiva de prescrição. Entretanto, na sentença atacada pelo recurso ordinário do reclamante, ela mesma reconheceu que havia, sim, causa interruptiva da prescrição, demonstrando o desacerto com que obrara na decisão indeferitória da prova testemunhal. Mais uma vez, o inciso 55 do artigo 5º da Constituição foi inobservado. Além do mais, conforme consta de embargos de declaração interpostos pelo reclamante, a juíza não apreciou o pedido feito na petição inicial, tendo-o decidido sem prestar atenção no que foi pedido e na causa de pedir. Houve negativa de prestação jurisdicional, mas não atentada à Constituição. Reportando-me às razões do recurso ordinário, chamo a atenção de Vossas Excelências para mais essa nulidade. Peço que Vossas Excelências analisem cada uma das arguições de nulidade do processo que constam nas 50 folhas do nosso recurso ordinário. Se acolhidas, que o processo volte à Vara do Trabalho para que as provas possam ser produzidas. Se por absurdo, data vênia, entenderem que não há cerceamento de defesa, peço que Vossas Excelências examinem cada uma das 5 arguições de nulidade da sentença por não ter apreciado ou apreciado incorretamente os pedidos feitos na petição inicial. E se acolhida qualquer delas, peço que o processo volte à Vara do Trabalho para nova sentença. Se porventura ultrapassada todas as arguições, o que sinceramente eu não acredito, peço que Vossa Excelência examine o mérito das razões recursais e, especialmente, quanto às diferenças salariais. Observem que, em resumo, o que o reclamante está pedindo é o cumprimento de uma decisão, respeitável decisão dessa justiça especializada, em um processo de 2010, que a reclamada, mesmo anotando na carteira de trabalho dele os salários devidos, não cumpre. Nas razões do nosso recurso ordinário, transcrevemos decisão desse tribunal em outro processo em que estava acontecendo a mesma negativa de cumprimento de decisão judicial. E esse tribunal,
finalmente mandou pagar tudo. Quanto aos demais pedidos, reporto-me as razões recursais por falta de tempo e peço a todos os desembargadores duas coisas: o cumprimento de dispositivos da Constituição Federal, que estão sendo violados, e justiça a um pobre trabalhador que continua acreditando nessa justiça especializada. Eu dito. Muito bem, doutor. São muitas as arguições. Bom, primeiramente, o direito de produzir a perícia. Bom, eu estava, mais uma vez, olhando aqui as atas. Quando houve o encerramento da instrução, não houve nenhum protesto renovando o pedido de realização de prova pericial. Além disso, e nesses casos, a parte, como tinha documentação dos autos, poderia fazer por amostragem a demonstração de alguma diferença existente. E, no que diz respeito às horas extras, a prova testemunhal mostrou que os cartões eram fidedignos. Então, uma demonstração por amostragem seria suficiente, deixando para a fase de execução a apuração de diferenças devidas. Então, por isso, pela ausência de protesto no final da ata de instrução e por essa possibilidade de apontar por amostragem, eu achei que ônus da reclamada e não houve cerceamento de defesa. E, no que me diz respeito também às provas, justamente por serem aceitas a fidedignidade dos cartões de ponto, me pareceu que o indeferimento das perguntas não foi relevante para a solução judicial. Existe a questão da negativa de prestação judicial em relação à acumulação dos adicionais. Na realidade, o juiz se manifestou sobre isso, falando sucintamente sobre a impossibilidade de acumulação, que ele julgava improcedente por causa disso. Não era possível acumular os dois. No que diz respeito à coisa julgada, a questão é mais delicada, porque houve uma ação de substituição processual onde essas diferenças foram deferidas. A alegação do descumprimento dessa decisão. Em razão disso, o reclamante ajuizou uma ação individual. Nessa ação individual, o colhido foi extinto sem julgamento do mérito, considerando que isso deveria ter sido pedido nos próprios autos da ação coletiva. Então, essa questão da possibilidade de se pedir em ação individual aquilo que foi deferido em ação coletiva já foi até objeto de exame em outra ação individual. Então, o entendimento nessa ação é o mesmo, que o reclamante ele tem todo o direito de que seja respeitado aquilo que foi decidido em ação coletiva, mas ele deve, nos autos da própria ação coletiva, exigir o cumprimento daquilo que foi lá determinado. Em relação à falta de apreciação de dois pedidos, M e N, da petição inicial, o que eu percebi da leitura da sentença é que esses pedidos foram examinados e indeferidos. Então, a questão aí não seria de nulidade, mas de mérito. E no mérito propriamente dito, eu alterei a decisão no que diz respeito às horas in itinere para deferir essas horas in itinere, como está na conclusão que eu li anteriormente, e em razão das horas in itinere, vai existir, nos termos da súmula do nosso tribunal, um direito também a um tempo à disposição de espera, o que foi deferido. Então, esses são os meus deferimentos, mas eu estou rejeitando as preliminares de nulidade. Então, como vota o segundo votante, que é o doutor Mauro. Acompanhe integralmente o voto de Vossa Excelência. E o terceiro votante também, o doutor Paulo. Então, assim se decide a unanimidade nos termos do voto da relatora. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Agora nós temos uma outra sustentação oral. Tem mais uma distância, mas vamos fazer um presencial para até eles conseguirem conectar. Tá ok. Passamos ao sustentação oral presencial, ainda na sala da relatoria da excelentíssima desembargadora, doutora Taísa Maria Macena de Lima. É o processo número 12 da pauta, RO 10.314-77,
Recorrentes, Bruna Tavares Brandão, Financeira Alfa S.A., Crédito Financiamento e Investimentos e Banco Alfa S.A. Recorridos os mesmos. O doutor Marcelo Soares Rodrigues Coelho está inscrito para sustentação oral pelos recorrentes reclamados. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu vou ler a conclusão do voto antes da sua sustentação. Bom, eu estou conhecendo do recurso das partes. No mérito, dou provimento parcial para reconhecer o vínculo empregatício entre o reclamante e o segundo reclamado no intervalo de 13/12/12 a 1/2 de 2016, em substituição ao vínculo empregatício instaurado mediante o contrato laboral de ID, eu cito ID, bem como para determinar a disponibilização dos autos ao juízo de origem para que aprecie os demais pedidos formulados concernentes ao vínculo em questão, ficando prejudicado o julgamento dos pedidos restantes do recurso do reclamante, bem como do apelo dos reclamados. O senhor tem a palavra, doutor. Senhora relatora, demais desembargadores, Excelência, estão limitando aí a sustentação oral apenas a questão do vínculo diretamente com o banco. Eu peço vênia para discordar de vossa decisão, até mesmo por todas as razões constantes na sentença recorrida. O reclamante, é inquestionável que são empresas do mesmo grupo econômico, mas a reclamante ou os empregados do banco da financeira não executam as tarefas de bancário, e simplesmente executam as funções da financeira, em que pese algumas semelhanças entre as atividades. Então, respeitando a decisão de Vossa Excelência, peço que seja revista essa decisão, Excelência. Bom, esse já é um entendimento firmado no sentido de que o Estatuto Social Objetivo Social do Banco ele é suficientemente amplo para abrigar as atividades exercidas pela reclamante, ainda que ela não tenha trabalhado em movimentação de conta, compensação de cheque, mas ela, nos serviços desse crédito em financiamento em nome do réu. Então, em razão disso, me parece que há motivos suficientes por reconhecimento. Como eu disse, é uma questão de um entendimento. Eu sei que há um entendimento em sentido contrário, mas esse é o meu, e eu submeto aos meus pares o meu voto. Doutor Mauro? Doutor Paulo? Então, assim se decide unanimidade. Muito obrigado. Bom dia, doutor. Seguinte, a sustentação oral à distância, procedência do processo do foro de Varginha. Varginha, bom dia, doutor Tiago. O senhor nos ouve bem? Bom dia, Excelências. Estou ouvindo muito bem. Passar o pregão do processo. É o número 47 da pauta, agravo de petição 11.401-91. Agravante Osmar Augusto de Melo. Agravados Cervejaria Petrópolis S.A., Fina Ouro, Gestão de Franchise e Negócios Limitado. Inscrito para sustentação oral, doutor Tiago Luiz da Cunha, pelo agravante reclamante. Bom dia, doutor. Eu vou fazer a leitura da conclusão do voto e o senhor pode sustentar em seguida. Eu estou negando o provimento ao agravo. O senhor tem a palavra. Bom dia, Excelências. Bom dia a todos os presentes. A questão posta sob análise, Excelência, refere-se a dois fatos simples. O primeiro, quanto à metodologia utilizada para apuração das diferenças salariais deferidas na origem. Veja-se dos autos que o comando sentencial foi bastante claro ao determinar que as diferenças salariais deveriam ser apuradas tomando os valores discriminados nos recibos sobre as rúbricas produtividade de vendas e comissões vendas. Todavia, Excelências, a perita do juízo, ao elaborar seu laudo pericial, apurou a média das diferenças salariais, considerando meses em que não houve prestação de serviços e que, consequentemente, não houve percepção dessas verbas, as quais são objeto de análise das diferenças salariais.
Logo, verifica-se evidente equívoco nesse ponto do laudo pericial. Razão pela qual requer que, nesse ponto, seja considerado a forma de apuração, a metodologia mais benéfica ao trabalhador. Do mesmo modo, Excelência, no que se refere à apuração das horas extras, verifica-se que foram apuradas apenas as horas extras semanais, sem que fosse apuradas as horas extras ultrapassadas diárias, de forma diária, Excelência, conforme determina a própria Constituição Federal. Metodologia utilizada também em prejuízo do trabalhador, considerando-se que as normas trabalhistas possuem caráter eminentemente protecionista e que deve ser aplicado as metodologias, as formas de apuração mais benéficas ao trabalhador, verifica-se que o laudo pericial não logrou êxito nesse sentido, Excelência. Haja vista que a forma de apuração, tanto da média salarial quanto das horas extras, foi em detrimento dos direitos do trabalhador. A média salarial apurada, da forma como foi feito pela perita, importou em uma diferença de mais de R$11 mil, Excelência, o que não é crível, não é razoável de ser consolidado por essa colenda turma julgadora. Então, Excelência, atentando-se à questão da aplicação das normas, da metodologia mais benéfica ao trabalhador, e atenção à própria Constituição Federal, que determina que na apuração das horas extras devem ser observadas as horas diárias e semanais, e Excelência, tendo em vista que em momento algum o acórdão determinou que fossem apuradas as horas extras apenas e tão somente considerando as horas extraordinárias que ultrapassem a jornada semanal, requer seja dado provimento ao presente agravo de petição, nesses termos, reformando a sentença de origem, a fim de que se observe a metodologia mais benéfica ao trabalhador. Obrigado, Excelências. Muito bem, doutor. Eu não vi desconformidade entre a metodologia utilizada para o cálculo e aquilo que foi determinado na decisão exequenda. É claro que o que o doutor sustenta é mais favorável ao reclamante, no momento ao exequente. Mas o que é que eu vi em relação às comissões? O juiz determinou que fosse a média remuneratória dos últimos meses, dos últimos 12 meses, de janeiro a dezembro de 2013. A média das comissões nesse período. Em nenhum momento houve determinação de exclusão para essa média dos últimos 12 meses, dos meses em que não houve pagamento de comissão. Então, o que ele tem que fazer? É somar tudo e dividir por 12. Foi o que ele fez. Então, isso é alguma coisa que deveria ter sido discutido no processo de conhecimento, porque agora, no processo de execução, ele simplesmente vai adotar esse critério. Não cabe muita discussão da metodologia. Em relação às horas extras também, foi determinado que fosse os excedentes a 8ª e a 40ª semanal, mas também explicou que o entendimento do juiz consiste em que a correta metodologia para apuração do número de horas extras inclui verificar inicialmente se o número de horas trabalhadas durante a semana ultrapassou a 40ª hora, já que, dessa forma, o número de horas trabalhadas além da 8ª estará incluído automaticamente no total apurado. Por sua vez, se não constatado que a jornada semanal ultrapassou a 44ª, é que será necessário verificar se houve labor em jornada superior à 8ª para determinar o quanto do labor suplementar devido. Foi esse o critério estabelecido, que é simplesmente divergente do que é sustentado da tribuna, e não notei descumprimento desse critério. Então, em razão disso, eu estou mantendo a decisão de origem. Como vota, doutor Mauro?
Como Tô vota de doutor acordo. Paulo, então assim se decide a unanimidade. Bom dia, doutor. Bom dia, obrigado. Sustentação presencial 20 da pauta. ROPS 10.541-59. Recorrente, concessionária de rodovias Minas Gerais, Goiás, S.A. Recorrido Paulo César Lino. Inscrita para sustentação oral a doutora Juliana Thaís Peixoto Alcate de Cessa. Pela Esse é um recorrente caso. reclamada. Esse é um caso muito delicado. Bom dia. Bom dia, doutora. Esse é o caso mais delicado da pauta. Sim. Eu estou conhecendo do recurso e estou reduzindo o valor da indenização para R$5.000. A senhora tem a palavra. A senhora está pela empresa ou pelo reclamante? Pela empresa recorrente, isso. Ok. A senhora tem a palavra. Excelentíssimos desembargadores, representantes do Ministério Público e demais presentes. Bom dia. Verifica-se na presente reclamatória a necessidade de reforma da respeitável sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão da não contratação do recorrido como motorista de resgate. Ocorre que a recorrente, concessionária de rodovias, terceirizava o atendimento de resgate por meio da prestadora Inseg, em que o recorrido era empregado. A recorrente decidiu por não renovar o contrato com a prestadora e, utilizando-se do seu poder diretivo, entendeu por bem realizar o atendimento dos usuários por meio de funcionários próprios e não mais por empresa terceira. Diante disso, a recorrente divulgou as vagas em que se inscreveram colaboradores da prestadora Inseg e profissionais vindos do mercado. O recorrido não foi selecionado, assim como outros também não o foram, à medida que ocorreram as etapas da seleção dos candidatos, o que, inclusive, restou comprovado na AIJ, com a confissão do recorrido, de que alguns outros colegas também não foram contratados. Diante da negativa de contratação, o recorrido ajuizou a presente reclamatória, alegando ter havido discriminação da recorrente em não contratá-lo por ser um ex-presidiário. No entanto, isso não é verdade. Verifica-se que o recorrido prestou serviços para a recorrente por 1 ano e 4 meses, por meio da prestadora Inseg. E o fato de ser ex-presidiário jamais foi um fator relevante para a recorrente, que, inclusive, somente soube da sua condição de ex-presidiário quando da interposição da reclamatória. Não houve boatos desfavoráveis ao recorrido por parte de prepostos e empregados, sendo inquestionável o total desconhecimento do fato pela recorrente. Note-se que também as 2 testemunhas ouvidas, bem como o preposto, confirmaram desconhecer o fato de o recorrido ser um ex-presidiário. Importa registrar que os critérios exigidos no certame interno da recorrente ocorreram conforme o poder diretivo na condução de seus processos seletivos. Se o recorrido foi reprovado na entrevista, isso certamente ocorreu por não haver apresentado a postura e coerência esperada pela entrevistadora. Portanto, totalmente subjetivo o critério analisado, de acordo com a sensibilidade da profissional que realizou a seleção. Foram aproximadamente 150 pessoas entrevistadas para as vagas, respeitados os limites legais e morais, evidentemente. Ademais, não existe nos autos qualquer documento que comprove que o recorrido realmente é um ex-presidiário, e nenhuma testemunha afirmou com precisão o fato ensejador da discriminação alegada, em que data vênia foi condenada a recorrente. Nada ficou comprovado acerca do caráter discriminatório ou ofensivo ao recorrido. Ausentes quaisquer requisitos ensejadores do pagamento de indenização pela total ausência de discriminação contra o recorrido. Pelo provimento do recurso. Obrigada. Bom, aqui, esse foi um processo muito delicado, porque é a questão de um ex-presidiário, ele cumpriu totalmente a pena. Ele trabalhou na empresa como terceirizado. E ele diz que, na hora em que eles foram desterceirizados e primarizados,
ele ficou de fora, alegando essa condição de ex-presidiário. Quando eu vi logo esse processo, eu imaginei, bom, se a empresa tivesse essa discriminação dele, ele não teria nem trabalhado nela a primeira vez. Foi o meu primeiro pensamento. Depois eu fui analisar o que eu tenho nos autos. O que eu tenho nos autos, primeiro, é o depoimento do preposto. O preposto diz, desconhece os critérios utilizados pela MGO para definir quais empregados da ENSEG seriam ou não contratados. Então, esse processo corre dentro da empresa, depois só recebem a comunicação. Desconhecem os motivos que levaram à não contratação do reclamante, já que tomou conhecimento do processo nesse momento. Esse desconhecimento, processualmente, significa confissão. Já significa confissão da empresa. Então, eu tenho aí a confissão da empresa de que, não sabendo as questões do processo, eu já vou ter que presumir verdadeiro aquilo que foi alegado na inicial. Então, eu vou para a testemunha do reclamado. A testemunha do reclamado, ela diz que trabalha lá, que não na mesma base do reclamante, não frequenta todas as bases, desconhece os critérios utilizados na definição dos funcionários da ENSEG, que seriam utilizados pela MGO. Não acredita que a MGO utiliza como critério de contratação folha corrida criminal. Então, é a testemunha do reclamado que fala que ela utiliza folha corrida criminal. Então, aqui eu tenho um elemento para dizer que, de posse da folha corrida criminal do reclamante, sabia que ele foi ex-presidiário. Aí eu venho para a testemunha do reclamante. O reclamante fala, depois no final. O reclamante era o melhor funcionário da base, não tendo faltas, cumprindo as horas solicitadas, etc. Então, processualmente, é o que eu tenho. Eu tenho uma confissão ficta do reclamado, que me faz presumir que houve discriminação. Eu tenho uma testemunha do reclamado dizendo que ele procura ter acesso à folha corrida do trabalhador e, consequentemente, chego à conclusão de que havia bons motivos para conhecer do fato. E o terceiro depoimento dizendo que era o melhor da base. E, mesmo assim, o melhor não foi contratado. Então, tudo me leva a concluir, assim como fez o juiz de primeiro grau, de que houve uma dispensa discriminatória com base nos elementos que eu tenho nos autos. Baixei o valor para R$ 5.000, me parecendo mais razoável, e essa é a minha proposta de voto que eu submeto aos meus pares. Doutor Mauro. Bom, eu também examinei isso detidamente, porque eu fico pensando que, processualmente, a senhora está coberta de razão. Agora, essa questão da folha corrida, quando eu fiz concurso, doutor Delane, nós tivemos que apresentar a folha corrida. Então, eu me lembro até de um colega que estava fazendo concurso na magistratura e depois passou no Ministério Público, e a folha corrida? Que eu mesmo fui buscar a folha corrida dele lá no fórum, e deu um probleminha de um processo de acidente de trânsito, né? Então, na verdade, folha corrida, ninguém pode está impedido de pedir isso como critério de seleção. Eu fico pensando se nós não estaríamos obrigando a empresa a contratar, né? Mas, assim, eu não vejo como discordar, Vossa Excelência, né? Entendo que a questão é muito delicada. E eu acho que o mais prudente realmente é reduzir a indenização, porque processualmente está provado que ele teria sido preterido por uma questão que estaria configurada uma discriminação. E a lei é muito clara em vedar a discriminação, não é verdade? Doutor Mauro. Aliás, doutor Paulo. Eu confesso que o grau de dificuldade, não só por conta dessa situação do reclamante, mas da empresa também. Da empresa também sinto. Por isso que eu tenho as duas. Eu fiquei pensando, e agora a gente debatendo, né? Será que a empresa também teria optado por deixar ele lá trabalhando 1 ano e meio, mais ou menos? Tudo bem que é através de outra empresa, mas será que ela teria realmente não disponibilizar depois uma contratação direta? Isso é que me deixou meio... Porque seria muito mais fácil ela virar no ouvido da outra empresa e falar, tem uma pessoa aí que foi acusada de roubo, ex-presidiária. Isso me chamou a atenção, sim. Eu não fiz divergência nem nada,
Mas eu ainda reduziria, se for o caso, de acompanhar aí diante daquele depoimento lá do preposto também, né, que chama atenção, eu ainda reduziria mais essa indenização aí. Porque, na verdade, a empresa não arguiu, mas eu tenho até dúvida se a competência aqui para dirimir esse processo seria nossa. A empresa não contratou o reclamante. Ele não tem vínculo de emprego, nunca teve. Mas não decorre de nada, né? Não decorre de nada, nem de pré-contratual. A empresa não arguiu, não, mas que não decorre, não. Com devida vênia. E não teve nem origem contratual. Ou seja, não teve nem... A empresa nem admite que chegou a conversar com o reclamante. Contratou outros. Mas a empresa não arguiu nada na defesa. Eu acompanho, mas eu reduziria mais aqui. Não tem vínculo de emprego, não tem contrato de emprego, não tem fase pré-contratual. A empresa não fala nada, mas não tem. A devida vênia aí. A relação aqui, eu acho que passaria para outra área. Eu acho que não seria nem a nossa. Ela não decorre de absolutamente nada. Só porque o reclamante não foi contratado. Então, eu faço essa ponderação e eu reduziria, assim, se ficar... Reduzir para quanto? R$1.000. Devido respeito. Eu mantenho meu voto em 5. Então, doutor Mauro, o senhor tem nas suas mãos delicadas uma batata quente para segurar. Essa relação aí ficou meio estranha. Mas aí, nessas horas que o juiz de primeiro grau vai dizer assim, eu vou fazer uma mediana. Quando está, juiz, o que é que o senhor considera? Eu acho que seria o caso realmente de a gente, então, ponderar aqui o valor de indenização entre o mar e a terra, entre o céu e a terra. Pode cantar pedra, você que vai bater o martelo. O martelo está na sua mão. O martelo de Thor, o todo poderoso. Entre 5 e 1, a gente soma e divide por 2, que faz na primeira instância, não é? É 3.000, então. Então, vamos reduzir para 3.000. Uma sugestão, né? É a mediana, é o voto médio. Voto médio, o senhor ficou no voto médio. Então, é reduzido para R$3.000, doutora. Ok, obrigada. De nada. Então, reduzir Lembrando para o caso 3. que nós já julgamos. Teve uma vez que eu estava numa determinada comarca e uma pessoa julgou um bilhete dentro do meu carro quando eu estava entrando na junta na época. E depois fui ler o bilhete, era um ex-presidiário que tinha trabalhado numa empresa, cumprindo pena, que lá tem um sistema da ANPAC que é muito bem estruturado. O preso, praticamente, ele trabalha o tempo todo para redução de pena. E ele queria que tivesse o vínculo de emprego na época. Esse era um pouco diferente, né? Hoje... Esse trabalho da inserção é uma coisa muito complicada. Às vezes ela não aparece, não. Ela vem de uma forma até... Não estou dizendo que é o caso aqui da reclamada, de forma explícita, mas tem uma dificuldade de reinclusão dessa turma aí que é complicada. É verdade. Pois é. Então, qual o próximo? Hoje ainda está na minha sala? Ainda, por último, inscrição realizada na data de hoje, 48 da pauta, o RO 11.410-56, recorrentes, Marcela Vieira Venâncio Silva e Crefisa e Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais Limitado, recorridos os mesmos. Escrito para sustentação oral, o doutor Igor Henrique Silva de Almeida, pelo segundo recorrente, Adobe. Então, Adobe é o segundo, né? Segundo recorrente. Bom, então, eu estou conhecendo dos recursos. No recurso do reclamante, eu estou dando parcial provimento para que, na apuração das horas extras, sejam observados os limites diários de 6 horas e semanal de 30 horas, na forma do artigo 224 da CLT. Estou conhecendo os recursos também das reclamadas, exceto quanto aos temas constantes no apelo da segunda ré, de fixação de prazo para anotação do contrato na CTPS e de incidência de multa por eventual descumprimento da obrigação. Rejeito as preliminares de nulidade do julgado. No mérito, provejo parcialmente os apelos das reclamadas para que a apuração das horas extras seja feita de acordo com os registros de ponto, inclusive quanto ao intervalo, bem como para afastar a condenação ao pagamento de reflexos do salário de substituição em férias com 1/3 e gratificação natalina. Ficam ainda providos os recursos empresários, o da primeira reclamada, a fim de fixar o prazo de 10 dias para que proceda ao registro do contrato de trabalho,
da reclamante, mantidas as demais combinações da sentença, e o da segunda reclamada, a fim de estabelecer a atualização monetária dos créditos trabalhistas deferidos por meio da TDR, nos modos do artigo 39 da Lei 8.117/91 e da OJ da SDI 1, número 300 TST. Mantém o valor da condenação, por quanto ainda compatível. O senhor tem a palavra, doutor. Bom dia, senhora relatora, membro do Ministério do Trabalho, demais presentes. O que me traz aqui hoje é a necessidade da reforma da sentença em relação à contradita da testemunha, senhora Silvia Tsukamoto. Em audiência de instrução, foi levantada a sua ausência de ânimo e, tendo em vista a amizade íntima com a reclamante, tendo em vista possuir interesse na causa, além de ter demanda idêntica contra a reclamada, patrocinada por mesmo procurador. O juiz de primeiro grau indagou a testemunha a respeito e ela confessou. Entretanto, ele indeferiu a contradita, que, ao nosso ver, merece reforma pelos seguintes fatos. No documento juntado aos autos de ID F020217, verifica-se flagrante amizade íntima entre a testemunha e a reclamante. Nesse documento, a própria testemunha, através de rede social, manda uma mensagem de carinho à mãe da reclamante. Não obstante a testemunha possuir amizade íntima, ela é contraditória em seu testemunho. Uma vez, ela diz que cumpria a jornada de 8h30 às 18h30. Isso no processo de uma outra reclamante desta reclamada, no processo 11.634/33 de 2015. O nome da reclamante é Vanessa. A senhora Silva também foi testemunha nesse processo. Nesse processo, ela alegou, a testemunha, a reclamante alegou que trabalhava de 8h30 às 18h30. Porém, a testemunha falou que trabalhava de 8 às 20. E no processo presente, ela já falou uma outra jornada de trabalho. Não obstante isso, como eu já disse, essa testemunha Silva também tem ação idêntica contra essa reclamada. E mais um fato que merece atenção é em relação aos depoimentos da senhora Vanessa nesse processo que eu citei. Por quê? Nesse processo, no processo presente da Marcela, hora recorrida, ela diz que substitui a Silvia. Porém, no processo dessa outra reclamante, Vanessa, a Silvia diz que quem a substituía era a Vanessa. Então, é ilógico duas pessoas distintas substituírem a Silvia, a testemunha contraditada. O que se verifica, na verdade, é que a testemunha, tendo em vista principalmente o interesse na causa, ela atua de forma conveniente. Da forma que melhor convir naquele processo, ela depõe. Uma verdadeira testemunha universal. Ora, Excelência, se a ação é idêntica, a reclamada e a testemunha trabalharam no mesmo período, não tem sentido tantos depoimentos controvertidos. Dessa forma, estando mais que claro nos autos a ausência de ânimo por parte da testemunha, a decisão data vênia que se espera é a reforma da decisão acolhendo-se a contradita da referida testemunha Silvia para minorar o seu valor, o valor do seu depoimento para, no máximo, informante, como tendo em vista todo o ressaltado. Muito obrigado, é o que se espera. Pois não, doutor. O problema da testemunha é que, tecnicamente, eu não vi como adotar a contradita, porque havia questão de ter
reclamatória idêntica. E nós temos aquela ideia de que reclamatória idêntica não gera, por si só, a suspeição. E a questão da amizade, o senhor está invocando um documento do ID aqui, que, na realidade, é uma expressão de carinho e respeito para a mãe da senhora Silvia. E eu não vi nisso uma amizade íntima, hábil, a tornar suspeita depoente. Agora, existe a questão relativa ao depoimento em si. Então, ao meu ver, esse depoimento, eu achei realmente que foi frágil e incoerente. Então, eu não acolhi a contradita, mas no momento da avaliação dos pedidos, eu não dei o crédito que foi dado pelo juiz de primeiro grau e, por exemplo, aqui as horas extras, eu levei em consideração um cartão de ponto. No que diz respeito ao salário de substituição, eu provi nesse aspecto o recurso da empresa. Então, na realidade, eu não acolhi a contradita, mas, no momento da valoração desse testemunho, eu não achei que ele tivesse a idoneidade para sustentar determinados deferimentos dados pelo juiz de primeiro grau. Muito bem. Como vota, doutor Mauro? Eu não tenho nenhuma razão para discordar. Eu até acho interessante essa questão de redes sociais, né? Rede social Eu já estive no Facebook e no Instagram, saí. Eu não aguentei mais esse negócio. Porque estava cheio de advogado pedindo amizade no Facebook e eu fiquei pensando, é muito chato você recusar um pedido de amizade, né? Já fizeram isso comigo, eu me senti muito deprimido com isso, né? Então, eu não queria fazer isso com ninguém. E aí depois vão me acusar de suspeição, de sei lá o quê, porque eu tenho amizade no Facebook com um advogado. Ora, eu posso dizer até ao senhor assim, se eu souber que hoje é aniversário da sua mãe, eu posso dizer, olha, leve meu abraço à sua mãe, mesmo sem conhecê-la, porque eu acho que isso não compromete em nada. Eu acho que é um gesto de amabilidade, digamos assim, não é? Então, o que eu acho que aconteceu nesse caso foi isso. Né? Porque, na verdade, dentro das redes sociais existem amizades sólidas. Existem amizades superficiais, que acho que nem amizades são, não é? Então, eu acho que a doutora Thaisa analisou com muita percussiência, eu acompanho integralmente. Também estou de acordo. Muito bem. Então, se decide a unanimidade. Obrigado, bom dia. Você fala do Facebook, meu problema é Facebook é aluno. O que, Tatá? O problema de ter Facebook é aluno. Porque eles entram no Facebook pedindo até nota de prova, revisão de prova. Estou fora. Professor, seja bondosa. Eu já fui reprovada nessa disciplina 3 vezes. Com a professora fulano, com a professora fulano, com a professora fulano, e agora com a senhora. Estou fora. Muito bem, next one. Passamos à sala da relatoria do excelentíssimo juiz convocado, doutor Delane Marculino Ferreira. Muito bem. Inscrição no processo número 10 da pauta. É o RO 10.620-45, recorrente Companhia Atual de Transportes, Edivino das Dores Ricarte, recorridos os mesmos e Saritur, Santa Rita Turismo Limitado. O doutor Paulo de Tarso Ribeiro Bueno está inscrito para sustentação oral pela Companhia Atual de Transportes. Muito bem. Muito bem, bom dia, doutor Paulo. Bom dia. Doutor Delane, leitura da conclusão do voto, por gentileza. Pois não. Eu estou conhecendo dos recursos interpostos, no mérito, negando-lhes provimento. O senhor tem a palavra. Bom dia, senhora presidente, demais componentes da turma. Em relação ao recurso da empresa, vou insistir em 3 pontos, basicamente. A questão primeira da periculosidade. O reclamante diz que fazia checklist de alguns veículos quando perto da bomba. Em primeiro lugar,
interessante relevar que não é crível que ele fizesse esse checklist todo na hora que, simplesmente nas horas que os ônibus iam abastecer. Tanto assim que parece que o próprio perito admitiu que só ocorria dentro de 10 minutos dia. Então, entende a empresa que aqui a situação seria até, não chega a ser analógica, mas se assemelha muito àquele caso do motorista que apenas acompanha o abastecimento. E que hoje nós temos até a súmula 59 do próprio TRT, que afasta a periculosidade nessa situação. Então, entende a empresa que não haveria como se manter essa periculosidade, ainda mais por esses poucos minutos em que o empregado passava ali perto da região do abastecimento. Com relação às comissões, entendeu-se o juiz que, de primeira instância, e isso parece que foi também mantido pelo voto do relator, que o empregado era obrigado a devolver uma parte das comissões que ele recebia para o gerente. Ora, não tem a menor lógica a empresa ser obrigada a devolver isso. Primeiro, ela não recebeu esse valor. Se alguém recebeu, foi o gerente. E outra coisa, se a empresa não quisesse pagar, ou seja, quisesse pagar e devolver, para que ela vai pagar? Não tem lógica. Para que ela vai pagar uma coisa que ela vai ser devolvida? Isso aqui é um benefício que ela dá, é uma comissão, ela não é obrigada a dar essa comissão. Então, assim, não tem lógica ela devolver uma coisa que não foi... não veio para ela em benefício, ela deu o benefício, e depois que a pessoa recebeu, o que ela fez com aquilo ali, se passou para o gerente, se deu para a irmã e tal, passou do limite da empresa. E isso foi colocado de forma muito clara no recurso ordinário. Então, assim, é questão de lógica. Se a empresa não tem a obrigação de pagar aquilo, para que ela vai pagar e depois tomar de volta? Então, data vênia, não há como se manter essa questão das comissões. E, por último, a questão do sistema de 12/36. Entendeu o juiz que, uma vez que o empregado teria ficado comprovado que ele não teria intervalo, nesse sistema de 12/36, ele descaracterizou completamente o sistema de 12/36 e mandou pagar todas as horas a partir da 8ª como extra. Data vênia, isso realmente é chega a ser um absurdo, porque se não houve o intervalo, já está sendo determinado o pagamento desse intervalo. Data vênia, não há como se entender que isso seria motivo para invalidação de um sistema que é previsto na própria convenção. Então, não haveria como se manter isso. E data vênia também, isso eu estou levantando aqui, eu não sei se isso está de forma clara no recurso, na pior das hipóteses, eu levanto aqui para Vossa Excelência, a questão seguinte: se o 12/36 é um regime de compensação, se houve uma invalidade, na forma do próprio súmula 85, seria o caso apenas de determinar o pagamento de adicional dessas horas, a partir da 8ª até a 12ª data vênia. Da forma como constou aí, no mínimo vai haver um enriquecimento lícito de forma muito forte em razão de 4 horas extras por dia aqui nessa condenação. Então, entende, em suma, que deve ser excluída a periculosidade, a condenação contra as comissões e também validado o sistema de 12/36. Obrigado. Doutor Delany? Pois não. Eu estou mantendo o meu voto em relação à questão da periculosidade. De fato, ficou demonstrado pela própria perícia que o reclamante adentrava a área de risco por 10 minutos, em média, diários. Porém, eram diários, quer dizer, isso se repetia todos os dias, havia essa exposição constante, não era intermitente, e houve o entendimento por parte do juiz sentenciante de que isso caracterizava a periculosidade, e eu estou mantendo a decisão que foi muito bem analisada, por sinal. No tocante às comissões, o problema aqui, doutor, é que o preposto, ele afirmou que o reclamante não recebia comissões.
e também afirmou que não sabia dizer nada sobre comissões. E aí veio a testemunha do autor e disse que havia, sim, pagamento de comissões, no percentual de 4% sobre vendas de especiais, e também que essas comissões eram devolvidas. Depois que recebiam a comissão, devolviam 3% dela ao chefe Jordano, e todos faziam a devolução. Ou seja, quer dizer, se o preposto diz que não havia ou não sabia dizer nada sobre comissões, e a testemunha afirma que sim, havia comissões e elas eram devolvidas, então o entendimento aqui do juiz de primeiro grau foi correto, né, e eu estou mantendo também nesse sentido. E, por fim, a questão das horas extras, aqui também estou acompanhando a sentença, porque houve, ao meu ver, inclusive foi muito bem analisado também, a descaracterização do regime 12/36, e, nesse sentido, o deferimento das horas extras está, na minha opinião, correto, né? Então, eu estou mantendo meu voto nesse sentido. Muito bem. Doutor Mauro? Acompanho integralmente o voto. Eu também estou acompanhando, então se decide unanimemente nos termos do voto do excelentíssimo relator. Bom dia, doutor. Muito bem, agora vai ser a sala do doutor Mauro? Sim. Relatoria. Excelentíssimo juiz convocado, doutor Mauro César Silva. O primeiro processo é o número 4 da pauta. Advogado se encontra presente a doutora Joana Vasconcelos, pelo Banco Safra, em virtude da apresentação de petição informando acordo entre as partes. Muito bem, então, doutor Mauro, o senhor tem a palavra para se manifestar a sua petição de acordo. Bom dia. Esclarecendo que nesse é o trio dos cavalheiros que vai votar, eu vou apenas presidir. Obrigada, excelência. Senhora presidente, senhora advogada, eu examinei a petição de acordo e ela é extremamente minuciosa, inclusive com planilha, discriminando bem os valores até de contribuição previdenciária. Então, eu proponho a homologação do acordo nos termos em que foi proposto. Como se manifestam os demais? Estou de acordo. Pleno acordo. Então, assim se faça, Com segundo parabéns. determinado. Muito obrigada, excelências. Tenham um bom dia. Bom dia, doutora. O próximo. Seguinte, doutor. 14 e 21. O 14. 14 da pauta. Agravo de petição 10.643-72. Doutor Hugo Leonardo Teixeira está inscrito para sustentação oral pela agravante Mar de Minas Imobiliária e Empreendimentos Limitado. Agravados Pedro Luiz Cerise, Marcelo, JRF Empreendimentos e Participação Limitado e Fábio Luiz da Silveira. Muito bem, bom dia, doutor. Bom dia. Com a palavra o relator, doutor Mauro, para a conclusão do voto. Você viu? Só um minutinho aqui que eu vou ter que voltar aqui. 14. Voltar aqui. Posso? Conheço do agravo de petição e no mérito nego-lhe provimento. Custas de 44,26 pela agravante na forma do 789A da CLT. Muito bem, doutor, o senhor tem a palavra. Excelentíssima desembargadora presidente, excelentíssimo desembargador relator, demais pares aqui presentes. Antes de mais nada, eu gostaria de externar a minha satisfação por estar aqui e ter presenciado essa discussão entre vossas excelências, que sempre privilegia a justiça. A parcimônia de vossas excelências na busca do verdadeiro direito realmente sensibiliza todos os advogados. E é uma característica extraordinária dessa e de outras câmaras e de outras turmas julgadoras. Mas, lamentavelmente, não é da unanimidade. Mas fica aqui o meu apreço a essa colenda turma julgadora. Excelentíssimo desembargador relator, eu fui subestabelecido na data de ontem. E o que me chamou a atenção é que a carta de alienação foi expedida precisamente no dia 8 de maio de 2016. A informação que eu tenho é que os embargos de terceiro, segundo o PJE,
foram distribuídos no dia 7 de julho de 2016, 30 dias após. O artigo 675 do novo CPC, então já vigente, estabelece: os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgada a sentença, e no cumprimento de sentença, ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. O que eu tenho? A carta de alienação foi expedida, ela estava devidamente assinada pela douta juíza de primeiro grau. Os embargos de terceiros são objetivamente extemporâneos. Eles foram opostos em julho, enquanto que a carta de arrematação já estava expedida há mais de 30 dias e devidamente assinada. É caso, sem dúvida nenhuma, de intempestividade dos embargos de terceiro. Caso essa preliminar seja superada por Vossas Excelências, eu gostaria de fazer apenas algumas ponderações. O credor que teria averbado a sua penhora anteriormente, ele não tem crédito privilegiado, ele não tem crédito especial, ele não tem hipoteca ou penhor ou qualquer outra garantia em seu favor. Ele é um simples credor quirografário. E sendo credor quirografário, que teria ajuizado uma ação de execução na vara civil da comarca de Arcos, ele não tem privilégio em relação ao crédito do trabalhador. O crédito alimentar tem preferência em relação ao crédito civil, que não é agraciado com nenhuma garantia. A meritíssima juiz de primeira instância, em sua sentença, considerou que havia uma garantia real. Não, não havia. Eu acabei de ler aqui o registro imobiliário e ele noticia, sim, a questão da penhora. Eu até chamo a atenção que, no agravo de petição, há a afirmação de que o procedimento relativo ao requerimento de alienação judicial teria ocorrido antes mesmo da averbação daquela penhora oriunda da comarca, da vara civil da comarca de Arcos. Eu fiquei receoso de fazer essa afirmação perante Vossas Excelências, uma vez que a data aqui está apagada e eu não incorreria numa informação equivocada jamais. Mas há também essa afirmação no agravo de petição. Então, em resumo, eu sustento aqui a intempestividade dos embargos de terceiro, a sua extemporaneidade. Em segundo lugar, que o crédito trabalhista tem privilégio, sim, em relação ao crédito civil, que que não esteja alicerçado em nenhuma garantia real. E, em terceiro lugar, e aqui eu me baseio apenas nas alegações do agravo de petição, é no sentido de que, quando foi deferida a alienação judicial, não havia nenhuma penhora da vara de Arcos registrada na matrícula do imóvel. Ora, o registro na matrícula do imóvel é necessário para que a coisa se torne erga omnes, para que haja segurança jurídica, e não havendo, não haveria o que se comunicar, razão pela qual seria inaplicável o artigo 889, inciso 5º do novo CPC. Então, é com esses argumentos que espera que seja melhor analisada essa questão. Obrigado. Muito bem, doutor Mauro. Doutor Hugo, né? Eu ouvi atentamente, eu examinei esse processo, tem mais de 1.500 páginas esse processo. É uma execução que já se arrasta há muito tempo, acordo que foi homologado não foram cumpridos, esse devedor, a Mar de Minas, que a Mar de Minas é adquirente do bem, né? Eu nem vou entrar na avaliação do valor do bem, que é discutível também, não vou entrar no privilégio do crédito trabalhista, que
Realmente tem tudo. Mas há uma questão de formalidade aí que não pode ser desrespeitado, que é cientificar o credor pignoratício de penhora. Porque, pelo que eu vi dos documentos, a penhora anteriormente averbada, inclusive com impedimento de alienação, lançada pelo juiz de direito da comarca de Arcos. E isto teria que ser dado ciência àqueles que têm esses registros lançados, e não foi feito isso. E como o processo, ele tramitando em formiga, depois foi remetido para juízo de execução aqui na capital, não foram observadas essas formalidades. Então, a questão é apenas se resguardar o direito de que quem tem essas penhoras possa, até porque eles pedem o exercício, os embargantes pedem o exercício do direito de também concorrer, de pagar, enfim. Então, eu estou mantendo meu voto em razão disso, doutor. Eu estou acompanhando. Está acompanhando? Acompanhando também. Bom, então, eu declaro, por unanimidade, nos termos do voto do relator, e agradeço as palavras gentis a respeito do exercício da jurisdição por essa turma. Ainda que não tenha atendido Vossa Excelência, também agradeço. E noto também o entusiasmo, né, bem obrigado. Muito obrigado, doutor. Muito bem, qual o próximo? Por fim, o processo número 21 da pauta é o RO 11.299-30, recorrente a Maílson Domingues Rodrigues, recorrido Roussim Brasil S.A. 21 da pauta. Muito bem. Bom dia, doutor. Bom Passo dia. a palavra ao doutor Mauro, mais uma vez, para a leitura da conclusão do voto. Bom dia, doutor. Eu conheço do recurso interposto e no mérito nego-lhe provimento. Acho que atende a Vossa Excelência, né? O senhor tem a palavra? Sim, eu gostaria de saber se há divergência e ressalvar a necessidade de sustentação. Ok, a divergência? Acompanhando. Doutor Paulo? De acordo. Então, proclamo o resultado por unanimidade. Você... Agradeço, um bom dia a todos. Bom dia. Doutor Marcelo Henrique Antunes Mangini. Ok, bom dia, doutor. Hoje é um dia tranquilo, ainda bem. Porque eu tô finalzinho, assim, a gente entrando de férias, as energias estão... Já está nas férias. Bom, gente, já que nós estamos abertos na sala do doutor Mauro, vamos julgar logo os processos do doutor Mauro? Tem algum que foi lançar a divergência? Acho que não tem, não. Tem só uma observação do Delane aí. Em qual deles? No Na 5? ementa. Um na ementa aí, Maurinho. Tem um que você deu suspeição. E você já Aquele suspeição, eu estou de acordo, passei a ser terceira votante dele. Eu estou de acordo. Mais alguma coisa? Acho que eu fiz uma observação aqui. Tem uma que me Delane fez pareceu que observação, seria no 5 preclusão temporal e não prescrição. Tem uma ementa aí. Na ementa. O 5, agravo de petição Salvo melhor juízo. 10.288-14.